Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos acolher com uma grande salva de palmas todos os dizimistas que estão aqui na igreja, as duas senhoras que são nossas aniversariantes, o nosso coroinha que hoje estreia como coroinha, com uma grande salva de palmas. Então sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Com muita alegria quero convidar você a tomar consciência dos seus pecados, a implorar o perdão de Deus, esse Deus que é Pai Todo-Poderoso, cheio de compaixão, lento na ira e rico em misericórdia. Na humildade e na simplicidade recolhamos em silêncio por alguns segundos. Arrependidos, cantemos, invocando o perdão e a misericórdia de Deus. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E vamos para a liturgia da palavra. E na leitura de hoje, que é do livro de Timóteo, nos diz: ao cristão cumpre cuidar da graça recebida de Deus, cuidando de si e também dos seus irmãos. Ouçamos. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ninguém te despreze por seres jovem. Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza, até que eu chegue. Dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não descuides do dom da graça que tu tens e que te foi dado por indicação da profecia, acompanhada da imposição das mãos do presbitério. Com perseverança, põe estas coisas em prática para que todos vejam o teu progresso. Cuida de ti mesmo, daquilo que ensinas, mostra-te perseverante. Assim te salvarás a ti mesmo e também aqueles que te escutam. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Grandiosas são as obras do Senhor, todos. Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor! Elas merecem todo o amor
e admiração. Grandiosas são as obras do Senhor. Que beleza e esplendor os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Grandiosas são as obras do Senhor. Ele dá o alimento aos que o temem, e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Grandiosas são as obras do Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade. Precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é o pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Cristo me chama, Ele é o pastor, sabe meu nome, fala Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: este homem, se fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 moedas de prata, outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão te digo: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Vai em paz, que a tua fé te salvou. Este seria o resumo desse texto tão comprido que juntos acabamos de ouvir, extraído do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 7, versículos 36 até o versículo 50. Fruto do perdão e da misericórdia. Jesus olha para aquela mulher que era conhecida na cidade como uma pecadora pública. Quando se fala da mulher como pecadora pública,
O que vos parece? O que lhe parece? Quando a fama de uma mulher se torna conhecida num bairro, numa comunidade como São Tiago, o que te parece? De que fama se estaria tratando? Exatamente. Quando se fala que aquela mulher não chega perto, cuidado com seu marido, porque furando a isca é peixe. Então, as mulheres que têm maridos tinham que se pôr a pau, porque senão o marido seria tomado de assalto. E todo mundo comentava sobre aquela mulher, porque ela era taxada de pecadora pública, prostituta. Era indicada por tudo e por todos. Inclusive os próprios homens fugiam dela. Entretanto, chega a vez da graça bater a porta do coração dela, rejeitada por todos e por tudo, ela encontra o lugar mais certo e a hora certa para se encontrar com o Mestre. Reconhece os seus pecados e chora amargamente pelos seus pecados como fruto do arrependimento. Atrás de Jesus, banha os pés de Jesus com as suas lágrimas, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, os enxuga com seus cabelos, beija os pés de Jesus e depois unge os pés de Jesus com um frasco de alabastro, frasco de perfume. E não é um perfume qualquer, mas é aquele de nada valor, de nada preço. Perfume 44 horas, e se não uma semana inteira, no corpo não desaparece. Ela quebra aquele vaso e o despeja nos pés de Jesus como fruto do seu arrependimento. Testemunhas oculares censuram a pessoa de Jesus por se ter deixado tocar por aquela mulher, por se ter deixado lavar por aquela mulher. E ele então dá a resposta certa também na hora certa. Simão, certo devedor tinha, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia muito pouca quantia e o outro lhe devia muita quantia. E como os dois não tivessem dinheiro para pagar ao seu credor, o que eles fizeram? Suplicaram. E o credor perdoou a ambos. Qual deles amará mais ao credor? E Simão diz: aquele a quem muito se perdoou. E Jesus volve ao discurso: vês, Simão, entrei na tua casa, não me deste água para lavar os pés, entrei em água, não me saudaste com o ósculo, não me beijaste, entrei em tua casa, não banhaste os meus pés com perfume. Mas desde que entrei na tua casa, esta mulher não cessa de lavar os meus pés e chorar e ungir os meus pés. Por causa desse ato do arrependimento, da conversão profunda, os muitos pecados dela estão perdoados, porque ela manifestou maior amor. E então, as pessoas ainda ficam em dúvida: mas como será? Como não será? Quem é este homem que até os pecados ele perdoa? E Jesus, voltando, dando resposta a essas pessoas, diz a mulher: todos os teus pecados estão perdoados, vai em paz e não volte a pecar. E Maria Madalena, essa mulher que Lucas não descreve como quem é, como seja Maria Madalena, mas pela literatura sagrada nós chegamos à conclusão de que seja Maria Madalena, jamais deixou de ter o olhar penetrante a Jesus e com Jesus. Jamais ela deixou de ter uma relação íntima com Jesus, uma relação com Deus, uma relação de total entrega, de total serviço, de total pertença. Ela que tinha sido rejeitada se tornou a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. Se tornou a primeira a ir ao jardim e chorar amargamente
perguntando àquele homem, julgando que fosse um jardineiro: se foste tu que levaste o meu mestre, diga-me onde o colocaste para que eu vá buscar. E Jesus, voltando-se para ela, diz: Maria. E ela responde: Rabuni, que quer dizer mestre. E troca-se um diálogo. Jesus dá a responsabilidade, atribui-lhe uma responsabilidade. Vai dizer aos meus irmãos que partam para a Galileia e eles lá me verão. Maria leva a notícia, comunica aos apóstolos, e os apóstolos então, Pedro e João, vão ao sepulcro e encontram como Maria Madalena havia informado, mas a Jesus eles não viram. Este é o mérito. Quando nós estamos em íntima relação com Deus, nos enxergamos coisas que o mundo não enxerga. Nos enxergamos fenômenos que o mundo não consegue entender, não interpreta. Mas nós entendemos porque Deus nos inspira e nos capacita, Deus nos dá força para sermos valorosos mensageiros da sua palavra. E a partir desse discurso, nós fazemos uma ponte com a primeira leitura. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: apesar de ser jovem, não descure da missão que o Senhor me te encarregou. Caríssimo, ninguém te despreze por ser jovem. A partir dali, nós chegamos a uma conclusão de que Timóteo era um jovem, era um rapaz que, pela imposição das mãos, tinha sido ordenado presbítero, tinha ordenado padre, tinha sido ordenado sacerdote e colocado em frente da comunidade. E ali, nessa comunidade, Timóteo era como que desprezado. Timóteo estava como que complexado diante das pessoas adultas, diante das pessoas assim, anciãs, e ficava com timidez. Será que falo, não falo? O que vão dizer? Eu ainda sou jovem. Há pessoas mais velhas do que eu, há pessoas que sabem mais do que eu, mas o que eu vou dizer? E será que eles vão aceitar, não vão aceitar? Será que eles vão me compreender, não vão compreender? Há pessoas que têm mais dinheiro do que eu, será que elas vão me entender ou não vão me entender? Há pessoas mais bonitas do que eu, será que elas vão me entender ou não vão entender? Há pessoas mais altas do que eu, será que elas vão me ver, vão conseguir me enxergar? E se criaria então dentro da pessoa de Timóteo um certo complexo. E Paulo então o confirma e o fortalece, que ninguém te despreze por ser jovem. Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. Porque quando as pessoas olharem para a pessoa jovem, como se comporta, o seu relacionamento, as palavras que saem da boca dele, né? A sua maneira de atuar, mesmo que seja o mais novo, as pessoas vão tirar o chapéu. Não é verdade? Que rapaz mais educado. De quem é filho aquele rapaz? De quem é filho aquela menina? Aquela menina é filha da dona fulana. Que bom, aquela mulher, de fato, aquela senhora está de parabéns. Tem uma filha ótima, não é assim mesmo que a gente diz? Que bom, aquele senhor tem um filho maravilhoso, um filho respeitador, um filho carinhoso, um filho atencioso, um filho inteligente, um filho sábio. Por quê? Porque aquele rapaz mostrou que ele sabe alguma coisa e que aprendeu alguma coisa. Afinal, quem é esse Timóteo de hoje? Timóteo de hoje somos todos nós, quando nós manifestamos a garra, essas qualidades que ele diz aqui. Servir de exemplo. Só que algumas pessoas servem de mau exemplo. Algumas pessoas querem se destacar no erro, nas falhas. Paulo está dizendo aqui que nós sejamos bons exemplos. As palavras voam, os exemplos arrastam. Então, se você for uma boa pessoa, se você for uma pessoa exemplar,
as pessoas vão olhar para você e vão dizer que bom. Outro dia eu perguntava na catequese, perguntava assim a uma menina, eu perguntava ao grupinho, quando vocês forem grandes, o que vocês querem ser? A menininha diz assim, ó catequista, quando eu for grande eu quero me casar. Por que você quer casar? Porque minha mãe ama o meu pai. Porque o meu pai ama a minha mãe, eles nunca brigaram, sempre quando saem de casa, assim, às vezes assim, um não compreendeu o outro, o meu pai fala, desculpe, tá? Então, aquele casal serve de exemplo para aquela criança. É uma chamada de atenção, é um convite para que aquela criança amanhã venha construir a família dela também. Quando eu for grande, vou me casar, quero ter meu marido, porque a minha mãe tem meu pai e eles vivem assim. Viu como é que é bom, como é que é fundamental você ser exemplo de boa esposa? Ser exemplo de uma boa mãe? Viu como é que é bom ser um pai exemplar? Você atrai os seus filhos para o casamento. Agora, se você casa e descasa, se separa facilmente, você briga em casa, você traz desgraça para a sua casa. Inclusive, os seus filhos vão passar pela mesma miséria que você está passando. Por quê? E alguns até vão dizer, casar para quê? Para sofrer com a minha mãe? Você cria um trauma na cabeça da criança, da sua filha. Para casar para quê? Para ser para ser pisado, como meu pai está sendo pisado pela minha mãe? Casar para quê? Para ser traído como a minha mãe está traindo meu pai? Casando para quê? Enfim, várias coisas. Agora, como padre também. Se eu for um bom padre, onde eu passar, os rapazes vão dizer que quero ser padre como padre bom. Agora, se for um padre chato, um padre picareta, ser padre como aquele lá, de jeito nenhum, nem pensar. Então, ao invés de eu levar as pessoas para o céu, eu levo as pessoas para o inferno. Em vez de levar as pessoas, em vez de eu santificar as pessoas, eu diabolizo as pessoas. Daí que Paulo insiste que Timóteo seja exemplar, seja homem de palavra, tenha boa conduta, seja caridoso, seja homem de fé e depois seja pureza. Até que chegue Paulo, dentro dessa conversa, Paulo estava longe de Timóteo e havia possibilidade de se encontrar. Então, enquanto Paulo não chega, era preciso que Timóteo permanecesse firme. E a gente pode fazer uma leitura interpretativa desse texto. Em vez de colocarmos Paulo, vamos colocar Jesus. Enquanto Jesus não chega, nós temos de viver essas qualidades todas que Paulo falou em direção a Timóteo. Não devemos descuidar do dom da graça que nós recebemos de Deus. Só que Paulo diz, do dom da graça que tu tens e que te foi dado por indicação da profecia, acompanhada pela imposição das mãos. Lembremos-nos de que Paulo está falando para Timóteo, e Timóteo era presbítero. Timóteo era padre, era sacerdote. E o ato do sacerdócio, no dia da ordenação, o bispo e os sacerdotes que estão ali na missa impõem as mãos aos ordenandos. Aquela imposição é a invocação da presença do Espírito Santo, que imprime no sacerdote, no padre, um caráter indelével. Então, todos os sacerdotes, ao imporem as mãos sobre o ordenando, eles transmitem o sacramento da ordem nele e infundem nele a ação sacerdotal, com a oração consagratória, que é o que o consagra como sacerdote. Por isso é que Paulo está dizendo que Timóteo não pode descurar, não pode colocar de parte o dom do sacerdócio. É preciso que ele o leve até o fim. Agora, você que é casado, Joel, não pode descurar o sacramento do matrimônio que você recebeu. Cada um de vocês
recebeu a primeira comunhão, recebeu o batismo, recebeu o crisma, você é casado, você é casada, não descure o sacramento, o dom que você recebeu. Não descure as qualidades que você recebeu. Não descure as aptidões que você recebeu. Coloque essas qualidades, virtudes, aptidões ao serviço da comunidade. Por isso é que nós existimos. Para fazermos o bem, não para fazermos o mal. Então a gente precisa se questionar. Mas eu nasci para quê? Por que eu estou vivendo? Eu estou vivendo para fazer mal? Será que Deus me criou para passar a usar todos os dias a usar palavrões? Será que Deus me criou para xingar? Será que Deus me criou para fazer mal assim? Não. Deus não criou ninguém para fazer mal. Nem usar palavrão. Ninguém foi criado para amaldiçoar. Todos nós fomos criados para o bem. Com perseverança, põe essas coisas em prática, para que todos vejam o teu progresso. É preciso que todos nós, que as pessoas vejam que Paulo, quando fala que todos vejam o teu progresso, significa que a gente precisa progredir todos os dias. E não progredir nas coisas do mal, progredir nas coisas boas. Agora cada um de nós tem que se perguntar: eu estou progredindo em quê? Nas coisas más ou nas coisas boas? Vamos lá. Em que você está progredindo? Quanto mais idade, mais vocabulário de palavrões na cabeça? Porque às vezes é assim. Quanto mais idade nós temos, nós criamos também um vocabulário mais amplo, mais conhecimento, não é? Só que às vezes, em vez de criarmos um vocabulário amplo de coisas boas, nós criamos um vocabulário amplo de coisas negativas, de coisas ruins. E aí, nós não progredimos para as coisas boas. Nós progredimos nas coisas ruins, que só acabam com a gente. E Paulo está dizendo que a gente precisa progredir na prática das coisas boas, nas virtudes. É preciso que nós vivamos aquilo que ensinamos. Como é que você, pai, vai dizer ao filho que não minta, se quando o seu vizinho chato chega a casa, você diz: se aquele vizinho chegar e diz que o pai não está, tá? Mas você está em casa. Não é assim que às vezes acontece? Não é assim? Como é que você vai dizer ao filho que ele não minta, se você está mentindo? Como é que você vai dizer ao filho que não venha tarde se você é o primeiro a chegar à madrugada? Que exemplo de vida você está dando? Como é que você vai dizer que a filha não use palavrões se você é a primeira a usar palavrões? A chamar a sua própria filha de capeta. E a gente se esquece que quando chama a capeta ao filho, a pedra cai por cima de nós mesmos. De que? Sim. Filho é que? Se o filho é capeta, de quem ele é filho? De quem ele ou ela é filho? É uma capetona. Então, às vezes, quando você usa um palavrão para o seu filho, seja para quem seja, você implicitamente está se insultando a você mesma. Porque ele é seu filho, ela é sua filha. Então, o insulto, o palavrão que você direciona para o seu filho, recai sobre você mesmo. Vamos então continuar a nossa missa. Cuidemos de nós mesmos. Velemos pela nossa própria salvação e pela salvação dos outros. É o que Paulo está insistindo aqui. Mas porque nós somos pecadores, precisamos da misericórdia do Pai. É necessário que, como Maria Madalena chorou amargamente os seus pecados, também nós choremos os nossos. E então façamos um progresso contínuo na prática das virtudes, na prática e na vivência daquilo que Paulo diz aqui. Servirmos de exemplos uns para os outros, na palavra, na conduta, na caridade, na fé
e na pureza. Então, ouviremos as mesmas palavras que Jesus dirigiu a Maria Madalena também para nós. Vai em paz, não voltes a pecar, que a tua fé te salvou. Vamos agora em prece, em forma de prece, fazer subir ao Pai a nossa oração, na certeza de que Ele nos atenderá. Com fé e confiança, digamos: Senhor, iluminai-nos e atendei-nos. Senhor, iluminai-nos e atendei-nos. Protegei com vossa graça o Papa e fortalecei nosso bispo, rezemos. Senhor, iluminai-nos. Cuidai dos ministros da Igreja para que sejam coerentes com o que ensinam, rezemos. Senhor, iluminai-nos e atendei-nos. Livrai as mulheres da discriminação e da violência doméstica, rezemos. Senhor, iluminai-nos e atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos acolher e perdoar os nossos irmãos, rezemos. Senhor, iluminai-nos e atendei-nos. Protegei e iluminai as famílias dizimistas, concedendo-lhes saúde e paz, rezemos. Senhor, iluminai-nos e atendei-nos. Pai de bondade e de ternura, iluminai o coração dos vossos filhos e filhas. Fazei com que eles, reconhecendo as suas faltas, confessando-os profundamente, apresentem a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, arrependidos, para que, purificados como Maria Madalena, possam ouvir as palavras do Mestre. Que a tua fé te salvou, vai em paz. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos hoje fazer a nossa missa do dízimo. O dízimo significa partilha, significa serviço, significa compromisso, significa, sobretudo, colaboração, significa gratidão. Porque se nós temos, é porque Deus quis que nós tivéssemos. Agradecidos e com sentimento de partilha, vamos agora fazer a nossa oração dizimista, pegando nos nossos envelopes e juntos rezemos. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Não é nosso, porque não somos dignos. Não é pacíficos com discussão, porque não necessitais dela. Essa é a importância da presença, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que queremos receber de vós. Amém. E vamos oferecer o nosso dízimo cantando. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar.
compartilhar. Nessa hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por vós nossos sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Sede propício, Deus, às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que sirvam de salvação a todos o que cada um trouxe em vossa mão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Somos ao alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, que deve ser a morte e manifestará a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associados a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, o Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Dando para ser entregue e abraçado livremente a paixão, ele tomou o pão. Dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e lhe deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Orai-vos o Pai da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas por quem celebramos esta Eucaristia, a quem chamastes para vós,
configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. Lembramos também dos outros nossos irmãos e irmãs por quem celebramos esta Eucaristia. Partiram desta vida. E todos que morreram, os que partiram desta vida, acolhidos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos ter piedade de todos nós, de cada um dos dizimistas aqui presentes, aqueles dizimistas que estão nas casas, doentes, os nossos aniversariantes, os nossos coroinhas, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Tiago, São Pedro e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrando de todos os males, ó Pai, e dando-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste dos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. O Pai do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, E tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Neste momento, Cristo se faz refeição e vem até nós para nos darmos a salvação, doando o seu corpo e o seu sangue. Vamos ao encontro de Jesus sacramentado na Sagrada Eucaristia, cantando juntos o canto de comunhão. Bom estarmos juntos à mesa do Senhor, reunidos na alegria, partir o pão do amor, na vida caminha.
vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vai em paz, que a tua fé te salvou. Tome posse dessas palavras e saiba que você alcançou a graça do perdão, da reconciliação, a graça de ser a pessoa predileta e amada por Jesus. Vamos em paz então e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Eu canto